paz, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Amém? Vamos dar continuidade à nossa mensagem, que se encontra lá em livro de Hebreus, capítulo 12. Nós iremos ler do versículo 14 até o versículo de número 17. Porém, a mensagem, ela ficará somente no versículo de número 14, tá bom? Porque aqui nesse versículo de número 14, ela tem algumas palavrinhas que é muito interessante a gente entendê-las, para poder dar continuidade semana que vem à mensagem, amém? Então fique bastante atento, que eu acredito que hoje você vai aprender bastante aqui. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Senhor, louvamos o teu nome, Senhor. Estamos aqui por causa de ti, Deus. Não é por causa de amigos, nem por causa dos parentes, familiares. Não, Senhor, estamos aqui para buscar a tua face, Senhor. E nesta manhã, Senhor, louvamos o teu nome, engrandecemos a ti, reconhecemos, Senhor, que é pouco, Pai, mas esse é o tempo que o Senhor tem nos dado, de 2 horas, Senhor, prestar um culto a ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, porque é essa palavra que edifica a nossa alma. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor. Ah, meu Pai, só o Senhor tem o poder para abrir os corações. Abre os nossos corações, Senhor. Não nos deixe, Senhor, sair daqui, Senhor, sem aprender a tua palavra, meu Pai. Coloca, Senhor, grava, Senhor, finca, Senhor, essa tua palavra em nosso coração, porque a nossa maior vontade e a nossa alegria, o nosso prazer, Senhor, é viver para a tua glória no dia a dia, Senhor. Nos ajuda, Pai. E aqueles, Senhor, que ainda não foram, Senhor, alcançados por essa graça maravilhosa, mas estar aqui, presente, Senhor. Regenera, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Regenera esse coração, transforma esse coração. Só o Senhor tem o poder para transformá-los, Senhor. Por isso, Senhor, nós oramos a Ti, acreditando, Senhor, na Tua bênção, na Tua graça. Muito obrigado, Senhor, pois assim nós choramos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém, Deus. Podem se assentar. Irmãos, semana passada, nós aprendemos que os judeus, eles estavam sendo disciplinados porque Deus os amava. Aqueles que tinham abandonado a antiga religião, estavam se voltando para Cristo, eles estavam sendo perseguidos de uma maneira ferrenha, e alguns ali eles não estavam entendendo por causa de que aquela perseguição. E o autor, ele deixou muito bem claro que Deus disciplina o filho que ama. Aqueles que são largados de qualquer maneira, a Bíblia fala que não são filhos, mas são abastardos. Mas o filho, Deus corrige o filho que ama. Isso é muito interessante. Porque qual é o alvo dessa correção?
Porque Deus estava corrigindo aquele povo. Porque às vezes Deus nos corrige. E quase todo dia nós recebemos um puxão na nossa orelha, porque Deus ele está nos corrigindo. Mas qual é esse sentido? No versículo 10, onde o nosso irmão Diogo ele leu, está escrito, fala que é para um aproveitamento. Então toda disciplina de Deus tem um alvo. Qual é o alvo? Para um aproveitamento para a nossa santificação. E o autor de Hebreus, já que ele está falando que nós somos disciplinados, nós somos filhos, e Deus ele nos ama tanto e nós recebemos essa disciplina, entenda bem que essa disciplina aqui, às vezes, irmãos, não era uma disciplina que nós recebemos no dia a dia de hoje. Aqui, irmão, muitos aqui estavam sendo inimigo daquela sociedade. Muitos cristãos estavam se tornando inimigo daquela sociedade. Porque não tem como ser amigo de Deus e amigo do mundo. O texto deixa muito bem claro, Tiago, quando ele vai trabalhar esse assunto, ele fala, é impossível de ser amigo de Deus e amigo do mundo. Aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E vice-versa. Aquele que é amigo de Deus se torna inimigo do mundo, porque Jesus ele falou isso para nós, ele nos ensinou desta maneira: se me perseguiram, se me odiaram, perseguirão e odiaram vocês também. Aqui, irmão, eles estavam sofrendo hostilidades, ameaças, muitos estavam perdendo seus trabalhos, alguns estavam perdendo as suas próprias vidas, porque quando nós estudamos, abre comigo aqui no capítulo 10 ainda do livro de Hebreus, versículo de número 32, diz assim, lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. Olha só, ora, exposto com espetáculo, nós aprendemos que é espetáculo aqui, né? Era uma aflição pública, uma perseguição pública. Todos estavam olhando eles sofrendo essas perseguições, então não era qualquer perseguição, era ameaças de morte e tudo mais. Agora o autor, já que ele falou para que do versículo de número 4 até o versículo de número 11 do capítulo 12, ele está falando a respeito da disciplina, e do versículo 12 ao 13, ele está falando assim, olha, ele está falando tipo assim, vocês que estão vendo essas pessoas sendo disciplinadas e querendo abandonar na fé, dá força a essas pessoas, pega na mão dessas pessoas e caminham com elas, porque está vendo como elas estão com as mãos fracas? Está vendo como é que os seus joelhos estão tremendo, eles estão com medo das ameaças? Mas vocês que estão firmes, vocês que sabem dos seus chamados, pegam pela mão dessas pessoas e caminham com essas pessoas, façam um caminho reto para essas pessoas, não deixem que essas pessoas abandonem o Evangelho, porque Hebreus foi escrito porque pessoas estavam abandonando a Cristo e voltando para a antiga religião judaica. Então do versículo 12 ao versículo 13, o autor está falando, vocês pegam na mão dessas pessoas, façam caminho retos para essas pessoas caminharem junto com vocês. Agora ele começa, irmão, e aqui do versículo 14 até o 17, o autor ele vai dar alguns conselhos para nós, para esse povo, para essa igreja. E o primeiro conselho que ele vai dar está no versículo de número 14. Quando ele fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E hoje nós vamos estudar cada palavrinha dessa. Seguir, vamos estudar a paz, vamos aprender todos, vamos aprender a santificação
E vamos aprender também, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomara que dê tempo. Se não der tempo, a gente vai continuar semana que vem. Então, o primeiro ponto que ele vai falar aí é seguir. Mas, estudando essa palavra aqui, para se ter uma noção, essa palavra, na nossa tradução aqui, ela está seguir. Mas existem algumas outras traduções que está mais próxima do original. Quer ver uma coisa? Na minha, que é revista atualizada, está assim, ó, seguir a paz com todos. Na versão, na NVI, nova versão internacional, vai estar assim, ó, esforcem-se para viver em paz com todos. Já não está mais somente seguir. Está assim, ó, esforcem-se. Mas nenhuma tradução na Bíblia, literal do texto, de 1579, essa está muito mais próxima do original. Se na NVI está esforçar, na Bíblia literal do texto, que é LTT, de 1579, ela vai estar assim, ó, perseguir. Olha como é que está na tradução dessa Bíblia. Perseguir em buscar a paz. Olha como é que muda. Seguir e perseguir. Existe uma mudança? Fala para mim, existe? Seguir e perseguir. O que é seguir? Quantas mães ou quantos pais aqui já seguiu o seu filho para ver se ele está indo para o colégio ou não? Fala para mim. Quantas mães aqui não deixou o seu filho indo na frente, foi seguindo ele de longe para ver se realmente ele vai entrar lá na casa do coleguinha ou vai para onde que ele falou que ia? Ou de repente você seguiu a sua mulher, o seu marido, não sei. De repente você seguiu os seus irmãos para ver se realmente ele está falando a verdade. Seguir, você segue de longe. Você vai seguindo, vai andando, tranquilamente você vai seguindo ele. Às vezes não. A Michele, muitas vezes a Michele me segue, porque eu ando muito mais rápido que ela. Não é somente seguir escondido não, irmão. Às vezes nós estamos caminhando e qualquer coisa assim, ela sabe. Quando a gente está sem carro, quem já foi lá em casa, sabe aonde que eu moro. Então, quando eu estou andando assim, eu já deixo ela para trás, ela vem me seguindo, porque ela vem parando várias vezes até chegar lá em casa. Né, esposa? Isso não é bullying não, né? Então isso é seguir, irmão. Mas agora, perseguir é algo diferente. Olha como que a polícia, ela segue um ladrão ou persegue um ladrão? Persegue um ladrão. Por que ela persegue o ladrão? Porque ela quer pegar quem? O ladrão. Um exemplo, quando eu jogo bola, eu vou perseguir meus adversários. Por quê? Porque eu não quero deixar ele passar. Quando ele joga a bola na frente, eu vou correndo igual um desesperado doido, porque eu não quero que ele faça o gol. Isso é perseguir, isso você está de olho ali, você quer pegar aquele indivíduo. Aqui não é diferente. Aqui a tradução está dizendo em perseguir, que é algo muito mais violento do que seguir. Perseguir existe muito mais esforço do que somente seguir. E eu não sei por que as nossas traduções, ela colocou seguir em vez de perseguir. Mudou. Mas que a Bíblia literal do texto de 1579, ela está muito mais próxima do texto, que é perseguir. E é isso que o texto está dizendo. Perseguir o quê? A paz. E está no encalço da pessoa. Correr atrás com todo esforço, com todo empenho e sem descanso. É isso que a tradução aqui está dizendo. É isso que o autor ele está escrevendo para que o povo entendesse. Perseguir.
Agora ele vai falar sobre duas situações, em perseguir a paz e a santificação. E a paz aqui, ela tem vários significados, depende muito do contexto que ela está. Quer ver uma coisa? Existe uma paz de um estado de tranquilidade nacional. O que é isso? É quando vive sem guerra. Naquela época, existiam momentos que o povo de Israel vivia em paz. Era uma paz de tranquilidade nacional, que não tinha o quê? Guerra. Abre comigo em 1 Reis capítulo 4, versículo 21 e o 24. Acharam? 1 Reis 4, 21 e depois nós vamos ler o 24, tá bom? Não é até o 24 não, é o 21 e 24. Diz assim, olha, 1 Reis 4, 21. Dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito, os quais pagavam tributo e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 24. Porque dominava sobre toda a região e sobre todos os reis aquém do Eufrates, desde Tífisa até Gaza. E tinha o que, irmão? Paz por todo o derredor. Então Salomão foi um rei que no seu reinado teve o quê? Paz. Mas que paz é essa? Paz de guerra. Não houve guerra no período do reinado de Salomão. Salomão foi um rei que no seu reino teve paz. Teve tanta paz que ele tentou preencher o seu coração com várias outras coisas. Se a gente lê Provérbios, se a gente lê Eclesiastes, nós vamos ver Salomão ele falando como que ele tentou preencher o seu coração com várias vaidades. E ele fala que todas aquelas vaidades eram como correr atrás de um vento. Outro ponto também, a paz, ela traz, o que significa também paz? Não é somente, irmão, o estado de tranquilidade nacional, mas também paz em segurança, prosperidade, felicidade, harmonia em manter as coisas seguras e prósperas. Quer ver uma coisa? Quem viveu assim? Jó. Jó foi um homem que antes dele receber aquela prova de Deus, olha o que diz no livro de Jó, irmão. Acompanhe comigo Jó, capítulo 1, versículo 3. Ele tinha então uma paz de prosperidade, uma paz de segurança, ele tinha uma paz de felicidade. Era um homem justo, reto, temente a Deus, mas que tinha toda essa paz. Acharam? Jó capítulo 1, versículo 3, diz assim, ó: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. E quando seu filho dava festa em suas casas, ele ia lá para poder oferecer sacrifício. Está lá no versículo de número 5. Então Jó, ele teve essa paz de prosperidade, paz de felicidade, de manter as coisas prósperas, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais rico, o homem maior do Oriente. Existiu também, Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 16, que fala de um rico avarento, que esse rico, ele tinha muitas posses, porém os seus celeiros não estavam dando conta. Ao que ele faz? Ele derruba o seu celeiro, isso é uma parábola, tá? Derruba o seu celeiro,
constrói outros maiores, e no final, quando ele vê que tudo está pronto, ele fala assim: descansa agora, minha alma, come, bebe, dorme, porque você tem o resto da sua vida. Isso é uma paz. Por mais que ele seja um rico avarento, era um homem que tinha paz. Tem pessoas que vivem essa paz. Lá em casa nós não vivemos essa paz, mas tem pessoas que vivem essa paz. Qual é a paz, Alex? De você gastar e saber que tem dinheiro para poder repor. Não tem essa paz? Quase todo mundo aqui não tem, né? Ah, tá certo então. Mas essa paz aqui também é das Escrituras. É uma paz que traz uma segurança próspera, sabe? Você não se preocupa com conta, você tem para pagar, é uma paz. Isso é uma paz. Então também tem esse tipo de paz. Tem a paz, então, tranquilidade de guerra, paz, tranquilidade financeiramente, de felicidade, essas coisas. Mas tem uma paz também, que é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo. Essa paz é a melhor de todas. Porque, irmão, você viver e ter certeza da tua salvação em Cristo Jesus, não existe paz melhor do que esta. Existe? Não tem. Acompanhe comigo aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 38 ao 39. Olha o que diz quando nós temos a certeza que fomos salvos por Cristo. Olha como que essa paz habita em nós. Romanos 8, 38 e 39. É uma paz, essa paz é aquela que tranquiliza a nossa alma. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de quem? Que está onde? Essa é a paz. Que muitos que têm paz financeiramente, tranquilidade de guerra, mas anda atribulado por algumas outras coisas. Agora, nós que temos essa paz aqui, nada nos atribula. Por quê? Porque existe também a paz da ausência de senso de perturbação e de medo. Então, quando nós temos essa paz da nossa salvação em Cristo Jesus, as outras que pode trazer perturbação e medo, fica também distante. Acompanhe comigo em Atos capítulo 4, versículo 18 ao 19. Lá em João capítulo, se eu não me engano, capítulo 14, versículo 17, quando Jesus ele fala assim, deixo-vos a minha paz, e a minha paz eu vos dou, não dou como o mundo a dá. É dessa paz aqui que Jesus está falando. É a paz aonde que não existe perturbação e medo. É onde que o cristão vai enfrentar o quê? A morte. Vai enfrentar o quê? A perseguição. Então, se eu tenho paz da minha salvação em Cristo, eu vou ter também paz da ausência de medo e de tribulação. Olha o que diz em Atos capítulo 4, versículos 18 ao 20. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falasse, nem ensinasse em nome de Jesus. Pedro, João, os discípulos, tinham acabado de ser presos, estavam sendo interrogados, e os sinédrios estavam proibindo eles de pregar em nome de Jesus Cristo. Então, olha olha a coragem de Pedro, aquele homem que negou, olha a coragem dele agora.
Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nesse homem aqui tem medo, tem perturbação, tem tribulação? Não, ele está em paz. Poderia acontecer o que fosse, mas a alma dele estava em paz, uma paz de segurança. Olha em nosso derredor, irmão. Olha a violência que está acontecendo em nosso derredor. Hoje, praticamente, só o cristão consegue viver em paz nesse mundo. E olhe lá. O mundo hoje não tem paz. Vai ter um dia que vai ter paz mundial, porque 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, se não me engano, diz assim: quando dizerem por aí que há paz e segurança, aí vai vir a destruição, aí Jesus vai voltar mesmo. Vai ter um momento que o anticristo vai trazer uma paz. Mas agora no Rio de Janeiro, no Brasil, olha como que o povo anda. E olha como que o cristão anda. Já viu funeral de cristão? Como é que é? É diferente. Porque nós sabemos que aquela pessoa, naquele exato momento, enquanto nós estamos chorando de um lado, do outro lado, nós estamos sorrindo. Por quê? Porque sabemos que aquela pessoa, nesse momento, está em paz com Deus. Nós temos a certeza disso. Mas existe também uma outra paz. Qual é a outra paz? É a paz do estado de bem-aventurança de homem justo, reto depois da morte. O cristão, ele pode temer a morte? Por que não pode? Porque já existe essa paz dentro de nós, irmão. Temos a paz da salvação, temos a paz que é a ausência de medo e de perturbação. Você lembra o que Paulo ele falou? Viver para mim é lucro, mas viver para mim é Cristo. Morrer é o quê? Lucro. Se nesta carne que eu estou, eu tenho que viver para ter um melhor trabalho, eu já não sei o que escolher. Mas uma coisa eu sei, que estar em Cristo é incomparavelmente melhor. O que Jesus ele falou para o ladrão da cruz? Hoje mesmo estarás comigo no... É paz. Quando Estevão estava morrendo, o que ele viu? Jesus de braços abertos. Jesus em pé à direita de Deus. Braços abertos não, irmão. Jesus estava em pé à direita de Deus. Ele viu os céus abertos. Isso é o quê? Paz. Enquanto as pessoas ali estavam com ódio, pegando em pedra, atacando nele, morreu a pedrada, ele estava em paz. Morreu em paz. Aquelas pessoas que estavam matando não estavam em paz, mas Estevão estava com paz. É uma paz. Mas aí eu te digo, voltando lá em Hebreus capítulo 12, será que esse significado de paz que eu falei para vocês, paz de guerra, pode ser paz de guerra aqui? Pode ser paz de guerra aqui? Seguir a paz, pode ser a paz de guerra? Não. O contexto não está dizendo nada sobre isso.
Está dizendo o quê? Que os irmãos estavam sendo disciplinados por amor de Deus. Agora ele está falando, seguir a paz. Ele está se voltando para a igreja, para o povo. Está falando, ó, seguir a paz. Então a gente anula essa paz de guerra. Pode ser a paz financeiramente? Não. Porque eles estavam perdendo as suas propriedades aqui, perdendo seus empregos. Não pode ser a paz também de financeira, de prosperidade. Pode ser que seguir a paz de salvação? Também não. Por que não? Porque aqui já eram salvos. Eles já tinham essa paz. Eles vão seguir essa paz? Não, também não. Pode ser aqui a paz, de repente aqui a paz do medo? Não sei. Pode ser aqui a paz da morte? Mas tem uma paz aqui que eu não falei para vocês, que está muito mais voltado para esse texto aqui, seguir a paz. Porque se ele está falando assim, olha, vocês estão sendo disciplinados porque Deus ama vocês são filhos de Deus, é por isso que vocês estão sendo disciplinados. Agora, tem pessoas aí que estão com a mão vacilante, com a mão descaída e com os joelhos trôpagos, joelhos tremendo. Vocês têm que fazer caminho reto para essas pessoas. Agora ele está falando, seguir a paz. Então provavelmente ele está falando, seguir a paz o quê? De harmonia. Paz entre o indivíduo. Paz de concórdia, que é a ausência de discórdia, de atrito, de desordem. Essa paz é que o autor aqui está dizendo, que é uma paz que nós vivemos em harmonia. Lá fora está uma tribulação tremenda, mas aqui tem que ter o quê? Paz. Por isso agora ele está falando, ó, perseguir a paz. Essa paz que o autor está falando aqui não é uma paz fácil, irmão. Não é uma paz fácil. Mas é uma paz onde que eu e você temos que banir as brigas, as confusões e as contendas. Por quê? Aqui tem que ter paz. Aonde que o povo de Deus se reúne tem que ter paz. E ele está falando, perseguir a paz. Perseguir a paz. Com quem? Continuando a nossa leitura. Com todos. Esse com todos aqui quer dizer o quê? Se eu estou perseguindo, agora eu sei o que é paz, que é harmonia, ausência de discórdia, de confusão, de briga. Ele está falando assim, ó, perseguir essa paz. Agora ele está falando assim, com todos. É claro, irmão, que de acordo com os ensinos das Escrituras, temos dois tipos de pessoas aqui. Dois tipos de pessoas. Com todos os indivíduos e com a igreja também. Mas a gente vê que o foco aqui é a igreja e não o mundo. Olha só o que diz em Mateus capítulo 5, versículo 44. Abre comigo, por favor. Mateus 5, 44. Diz assim, olha, acharam Mateus 5,44? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orais pelo que vos persegue. Isso aqui Jesus está falando para a gente amar a igreja ou todo o povo? Todo mundo. Está falando o que, irmão? Todo mundo. Porque ele está falando, amai os vossos inimigos, a igreja não é o nosso inimigo. Não. Amai quem? Os vossos inimigos. Quem é o nosso inimigo? Todo mundo que não aceitou a Cristo. Pode ser o quê? O nosso inimigo. Então ele está falando, amai todos os inimigos. Aí ele vai falar assim, orai pelo aquele que vos persegue. Então Jesus está ensinando o quê? A gente amar todo mundo, né? Orar por todas as pessoas. Quando a gente vai em Mateus 5,9, olha o que diz lá no versículo 9 agora.
Acharam? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então o cristão ele tem que ser o quê? Um pacificador. Não importa com quem quer que seja, se é os de dentro ou os de fora, tem que ser um pacificador. Porque bem-aventurado é eles, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. Então, até agora Jesus está ensinando para a gente de uma forma de usar a nossa paz com todas as pessoas. Quando a gente vai em Romanos capítulo 12, acompanhe comigo lá em Romanos capítulo 12. (18 ao 20, diz assim, olha, Romanos 12, 18 ao 20. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com o quê? Todos os homens. Todos os homens. Quem são esses todos os homens aqui? O autor vai dizer, Paulo ele vai falar quem são. Olha só, ele dá continuidade. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Olha quem são as pessoas aqui para ter paz. Ele vai falar agora. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Quem ele está falando? Para a gente ter paz com todas as pessoas, com todos os indivíduos. Não é somente com o de dentro, mas o de fora. Mas aqui o autor, ele não está colocando todas as pessoas. O autor aqui, quando ele fala perseguir a paz com todos, ele está falando, poderia colocar aqui com todos os santos. Porque não é todos, mas com a igreja. A igreja que estava sendo perseguida lá fora, ela não podia ser atribulada aqui dentro, ela tinha que encontrar paz. E o autor está dizendo assim, olha, perseguir a paz com todos. Espera aí, meu Deus. Mas será que um cristão, ele não traz a paz para outro cristão? Não. Não. Não são todos, irmão, que traz essa paz. Porque o autor, não só aqui nesse texto, a gente vai acompanhar outros textos também, que está falando de eu seguir a paz com todas as pessoas salvas, com todos os irmãos. Porque na igreja, irmão, há todo tipo de pessoas. Na igreja primitiva, no início do apostólico, já tinha problema. Aqui tem todo tipo de pessoas. Tem pobre, tem rico. Tem rico aqui, irmão? Tem pessoas com intelectual altíssimo. Tem pessoas que mal frequentaram um colégio. Tem pessoas formadas. Tem pessoas que não têm uma profissão. Olha só, o que é o povo, o que é o corpo, o que é a igreja. Tem jovem, tem ancião, tem pessoas que têm éticas diferentes, tem lugares que têm etnias diferentes. Tem pessoas com mundo diferente. Aí Deus salva e coloca todo mundo num ambiente só. Tem tudo que para dar errado. A gente está estudando os apóstolos. E olhando, tinha tudo para dar errado. Porque por mais que eram judeus, eram pessoas que tinham mentalidade totalmente diferente, perspectiva de vida totalmente diferente. Pega esse ambiente aqui, essas diferenças, e vê se o mundo aceita andar com essas diferenças. Vê se o mundo aceita um rico andar com um pobre. Vê se o mundo aceita, irmão, uma pessoa formada, mestrada, andar com um iletrado. Vê se o mundo aceita, o mundo não aceita.
E às vezes nós viemos com essa perspectiva do mundo para colocar na igreja. E o autor está dizendo assim, ó, ele não fala semente seguir, que nós aprendemos aqui o que é seguir, ele fala assim, ó, perseguir a paz. Quantos lugares, irmãos, tem essas brigas dentro das congregações? Quantos vídeos nós vemos na internet, confusão dentro da igreja? Quantos lugares que no momento da ceia uma não senta perto da outra? Quantos lugares a pessoa abandona Cristo porque houve briga dentro da igreja, confusão dentro da igreja, então não quero mais ficar com aquele irmão ou com aquele irmão, eu não quero ficar no mesmo ambiente. E ele está falando assim, ó, perseguir a paz. O crente salvo em Jesus tem que ter essa paz, tem que perseguir essa paz, querido. Nós temos que ter essa harmonia. Quantas pessoas você vai evangelizar e acha que Cristo é aquilo que o pastor, ou líder, ou irmão fez aquilo com ela? Ou com ele? Coloca todo mundo dentro de um saco. E para o autor, entenda bem, para o autor está falando perseguir a paz com todos, ele entende muito bem, para ter essa paz aqui, é só com perseverança, porque no nosso meio há pessoas dificílimas de lidar, há ou não há? Mas aqui o autor está dizendo assim, ó, perseguir a paz com todos. Ele não está falando para a gente deixar de lidar com aquela pessoa difícil, não. Ele está falando, ó, segue a paz com ela. Ele não está falando assim, olha, se ela não quer nada com você, então abre mão dela, não. Ele está falando assim, ó, persegue a paz com essa pessoa. Se não fosse Deus, você poderia ser pior do que essa pessoa. Então persegue a paz com essa pessoa. Então não há pessoas difíceis aqui, irmão. Para Deus não há. Porque nós estamos estudando a vida dos apóstolos. Quem foi aqueles homens? Mais difícil do que eles? Duvido se tem um aqui. Mais difícil do que o apóstolo Paulo? Claro que nós não estamos estudando Paulo, mas mais difícil do que... Duvido se tem um aqui. E olha o que Deus transformou aqueles homens. E Hebreus, lá no capítulo 13, ele vai dizer que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente é o mesmo. Da mesma forma que ele tratou os apóstolos, ele trata-nos também. Então nós temos que ter com paz, irmão, com todos. Mas está dizendo somente, está achando que é somente aqui? Não. As epístolas vai falar também sobre essa paz. Acompanhe comigo aqui em 1 Pedro, capítulo 13. 1 Pedro 3, versículo 10 e 11. Eu não vou conseguir falar da santificação. Já são 10h30. Provavelmente santificação vai ficar para a semana que vem, irmãos. Acharam? 1 Pedro capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz assim, olha. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Olha só. E evite que os seus lábios falem o quê? Maldade. Aparte-se do mal. Pratique o que é bom. Aí olha só o que Pedro agora vai falar. Busca o quê? Mas é só buscar? Olha o que ele fala. Empenhe-se
por alcançá-la. O que é empenho? Empenho somente seguir? Empenho é com esforço. Aqui já não é uma epístola destinatário, é considerado uma epístola universal. Empenhe-se por alcançá-la. Ter paz com todos é fácil? Não é fácil. Por isso que ele fala perseguir a paz. Olha só o que diz Romanos capítulo 14, irmão. Romanos 14, versículo 19. Acharam Romanos 14? Olha só o versículo 13, 14 e 13. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pordeis tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Ele está falando o quê? Para a igreja, não é isso? Para a igreja. Está falando, aos vossos irmãos, está falando o quê? A gente aqui. Olha só no versículo de número 19, olha o que diz. Assim, pois, seguimos as coisas da paz. Paulo escrevendo para nós seguirmos a paz. Quem? O autor está dizendo lá perseguir. E as várias epístolas que nós estamos lendo está falando sobre perseguir paz, empenhe-se na paz, busque a paz. A gente vê que essa paz, essa harmonia não é coisa fácil. Outro texto, 2 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz, 2 Coríntios capítulo 13. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13. A igreja de Corinto, para se ter uma noção, Corinto, a cidade de Corinto, a igreja que estava lá, Paulo escreveu 2 cartas e 2 cartas longas, né? 2 cartas longas. Olha como é que ele finaliza a segunda carta, capítulo 13, versículo 11. Quanto ao mais, irmãos, a Deus. Olha o conselho que ele dá. Aperfeiçoai-vos, ou seja, crescei. O que ele está falando? Seja maduro. Ele está falando para uma igreja aqui, ser madura. E quando a gente olha ele escrevendo para essa igreja, ele vai falar que essa igreja ela tinha toda a sabedoria, todos os dons. Mas ele está falando para essa igreja crescer. Cresce. Amadureça. Consolai-vos. Aqui, ó. O que o autor de Hebreus está falando ali, ó? Aqueles que estão com a mão vacilante, aqueles que estão tremendo, aqueles que estão desanimados, pegue, carregue-o. Faça caminhos retos para essas pessoas. Aqui ele está falando, consolai-vos. Traga essa pessoa. Converse com essa pessoa. Mostre para essa pessoa qual é o caminho certo, o correto a fazer. Já que você é uma pessoa madura, você tem o quê? Consolar essa pessoa. Essa pessoa aperfeiçoai-vos. Consolai-vos. Olha aqui. Quando ele fala aqui, ó, sede do mesmo parecer. Olha só, evite brigas. Evite confusões. Evite discussões de opiniões. Mas ele fala o quê? Tem o mesmo parecer. Como a pessoa do mundo, ou incrédulo, aqueles que não acreditam em Deus, não tem como eu ter o mesmo parecer com essa pessoa. Não há essa possibilidade.
mas com vocês eu tenho o mesmo parecer com vocês. Daqui a pouco eu vou me reunir com a minha família, lá na casa do meu pai. Lá, minha família, tem pessoas que são incrédulos, não tenho como eu ter o mesmo parecer com eles, mas com vocês eu tenho. Com eles não tem como viver em paz. Se depender de mim, vivem, mas não depende de mim, depende do quê? Da doutrina. Alguns lá vão ser a favor do aborto, não tem como eu viver em paz com essa pessoa. Alguns lá vão ser a favor do casamento de um homem com homem, da pessoa do mesmo sexo, não tem como eu viver em paz com essa pessoa. Vai haver discordâncias, porque os princípios são diferentes, mas com vocês, não. Nós temos que ter o mesmo parecer, porque não é a minha opinião, não é a sua opinião que tem mais valor ou mais autoridade. O quem tem autoridade é as doutrinas apostólicas. Aí nós vamos ter o quê? O mesmo parecer. Por isso que ele está falando: a Deus, crescei, consolai, seja o meu parecer, o quê? Viver em paz. Irmão, entenda bem aqui, meu Deus, é o que eu falo. Uma igreja onde que há confusão, acha que Deus está naquele lugar, cara? Discórdia, acha que Deus está naquele lugar? Aonde que o pastor está vendo que o pau está quebrando entre os irmãos, ele não está nem aí, tu acha que Deus está naquele lugar? Meu Deus, Deus só vai estar no lugar aonde que existe paz, porque o apóstolo Paulo, ele vai dar o resultado agora. Olha o que ele fala no 11: quanto a mais, irmão meu, a Deus. Aí ele fala assim, ó: cresce, amadureça, consolai-vos, né? Sede do mesmo parecer, viver em paz. Aí, olha o resultado: e o Deus de amor e de paz estará convosco. Então, onde há discórdia, se nós nos reunimos para ter discórdia, para ter briga, para ter confusão, Deus não está conosco, Deus não está neste lugar. Não está neste lugar, irmão. O apóstolo Paulo está falando um resultado aqui: e o Deus de paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Continuando, Efésios capítulo 4. Efésios 4. Olha no versículo de número 3. Acharam aí? Olha de novo Paulo falando para a igreja de Éfeso sobre paz. Olha o que ele fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O que o Espírito dá? Paz. Mas nós temos que nos esforçarmos para que essa paz continue, porque se depender de mim, de você, das nossas opiniões, essa paz não vai continuar. Por isso que ele está falando: esforçai-vos. Olha aqui no capítulo 2, versículo 14 ainda de Efésios. Está falando de Cristo, tá? Aqui, o problema aqui é entre judeus e gentios. Aí Paulo, ele está falando sobre judeus e gentios, porque no passado os judeus não se davam o quê? Com os gentios. Eram cão, eram porcos, eram pedras. Eram desprezados pelos judeus. E agora estão todos vivendo no mesmo ambiente. E esse ensinamento dos judeus, que os gentios eram cão, eram pessoas desvalorizadas, eram pessoas que não tinham valor, isso aí era de anos e anos, séculos e séculos, essas informações. Agora pega esse povo e coloca todo mundo no mesmo lugar. Aí Paulo vai escrever. Olha o que ele escreve: porque ele é, versículo 14, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ó, ele é a nossa paz. Quem é a nossa paz? Cristo.
Ele ama, ele fez um. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é intelectual, se você não é, se você é branco, se você é escuro, não importa, se a tua etnia, não importa. Ele está falando aqui, ó, ambos fez um. Todos nós pertencemos a um só corpo. Não importa quem você foi. O importa agora é quem você é. Quem você é? Membro do corpo de Cristo. Como aquele pobrezinho lá, membro do corpo de Cristo. Todos agora, ele pegou todos, fez um. Ambos fez um. Judeus e gentios fez um. Continuando. Tendo derribado a parede da separação que estava no meio, que era a inimizade. Se lembra? Eles eram inimigos, judeus e gentios. Olha o versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo o quê? A paz. Irmão, corpo de Cristo tem que ter paz. Nós temos que viver em paz, nós temos que viver em harmonia, nós temos que viver com o mesmo parecer. A gente está percorrendo aqui o Novo Testamento e estamos encontrando aqui. Se não está somente em um, mas nós estamos pegando do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, pegando aquela paz ali, estamos correlacionando em outros textos, ou seja, na igreja tinha problema. Porque se não tivesse problema, não haveria necessidade. Mas Paulo está falando, o autor de Hebreus está falando, Pedro está falando que nós temos que viver em paz. Irmão, você acha que o mundo do passado, as pessoas do passado, é diferente do nosso mundo ou do nosso século atual? Claro que não. De repente a tecnologia, de repente a cultura mudou. Mas o pensamento, o pecado continua sendo o mesmo. O pecado da intriga é o mesmo. O pecado da confusão é o mesmo. O pecado das brigas é o mesmo. É o mesmo. E Paulo está falando. O autor de Hebreus está falando. Pedro está falando. Para a gente ter paz. Olha no versículo de número... Olha 2 Timóteo, e a gente já vai finalizar. 2 Timóteo, capítulo 2. Olha o que diz. Versículo 22. Olha. Irmão, de novo, irmão, eu só estou falando aqui paz. Se lembra? Olha, eu trouxe o quê? Quando Jesus, ele nos ensinou a gente ter paz com todas as pessoas, independente de quem quer que seja, se é cristão ou se não é, temos que ter paz com todas as pessoas. Mas no livro de Hebreus está falando para a gente ter paz com os irmãos. E todos esses textos que eu estou cansado aqui de falar, está falando de paz entre nós. Para a gente ver como que, vou tornar a repetir, como que existem pessoas difíceis de lidar. De repente eu sou uma pessoa difícil para você. De repente eu sou uma pessoa difícil para você. De repente para outro, Maurício, eu não seja, mas para você eu posso ser uma pessoa difícil. Aqui ele fala Vai ver se tu não vai caminhando. Maurício, apaga isso aí, tá? Eu perguntei a ele e falou assim, Mas aí, Léo, uma sinceridade no coração eu vi, rapaz. Deus não precisa nem revelar. Mas, irmão, de repente, para um eu sou difícil, para outro eu não seja. Mas você tem que perseguir essa paz comigo. Que eu tenho que perseguir essa paz com você. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, olha o que diz. Foge outro, sim, das paixões da mocidade. Está vendo? Ele mandou o quê? Fugir. Rejeita. Olha o que ele fala agora. Seguir o quê? Aqui é seguir. Seguir o quê? A justiça. Seguir o quê? A fé. Seguir o quê? O amor. Seguir o quê? A paz.
Agora, com todo mundo? Com todas as pessoas? Não! Seguir a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invoquem o quê? O mundo, os incrédulos invocam o Senhor? Não! Mais um texto está dizendo para a gente viver em paz. Diversos textos nós estamos lendo. E estou cansado de dizer que os textos estão dizendo sobre paz entre nós. Então, para você lidar comigo e eu lidar com você, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, William. Não é fácil. Mas a Bíblia fala para a gente não somente seguir, mas ali o mais correto, o mais próximo do original é perseguir. Esforço, empenho, estar no calcanhar, ter paz. Você vai falar assim: Alex, mas é difícil, eu sei. Eu também sou carne e osso, eu sei. Eu também tenho sentimento e emoções, eu sei. Mas a palavra tem muito mais razões do que os nossos pensamentos e as nossas razões. Então ela está dizendo para a gente perseguir. Persegue. Irmãos, você pode imaginar, eu falo para minha esposa, eu canto de falar para minha esposa, ela está aqui, não deixa eu mentir, agora não é bullying não, tá? Irmãos, eu canto de falar para ela, esposa, no nosso lar, tem que ser o melhor lugar, o lugar de paz, o melhor lugar. Briga, confusões, gritaria, essas coisas, irmão, o nosso lar tem que ser o melhor lugar. Depois da igreja, o nosso lar é o nosso lar. É o nosso lar. Nosso lar tem que ter paz. Agora, você imagine só, irmão, pelo amor de Deus, você imagine só, o povo aqui, o Leonardo está aqui dizendo a dificuldade de evangelizar. Aí sai o povo aqui do evangelismo, evangeliza as pessoas. Aí vem uma pessoa, eu estou falando para todo mundo, irmão. Não estou falando somente para mim, para o obreiro, não. Estou falando para os membros aqui. Aí o Leonardo vai lá e fala, vai lá, vai na igreja, busca Jesus. Aí o irmão vem aqui. Aí dá de cara com o irmão que não traz essa paz. De repente ofende o irmão. De repente, porque o irmão veio com um tipo de vestimento, a pessoa chegou aqui com um tipo de vestimento, se desfaz dessa pessoa, se separa dessa pessoa, traz tribulação para a vida dessa pessoa. E Hebreus está dizendo para a gente viver em paz. Aí eu te falo, essa pessoa sai daqui decepcionada, triste, e achando um grupo evangelístico mentiroso, porque foi o pior lugar que ele pisou aqui. Eu te digo, naquele dia, você acha que você não prestará conta a Deus? Você acha que vai passar batido? Como Paulo falou, Deus só está conosco quando temos paz. Vamos colocar de pé. Que você saia daqui, irmão, com essa paz. Que você saia daqui determinado. Eu vou fazer bullying aqui porque eu tenho intimidade com essa pessoa, tá? Que você saia daqui determinado em buscar, em perseguir paz com a irmã Jennifer. Sabia, né, Jennifer, que era com você. Saia daqui. Ó, sabia. Brincadeira fora da parte, irmão. Saia daqui perseguindo a paz com aquela pessoa. Porque vai ter pessoas da nossa família que não vai estar no céu conosco. Mas vai ter pessoas aqui que estará eternamente conosco. Amém? Vamos orar. Senhor,
obrigado pela tua fidelidade, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre foi fiel em nossas vidas. Nós reconhecemos a nossa infidelidade a Ti, Senhor. Mas a Tua palavra diz que mesmo a gente sendo infiel com o Senhor continua sendo fiel conosco, porque o Senhor não pode mentir. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque eu vejo neste lugar essa paz. Obrigado porque o Senhor nos presenteou com os irmãos aqui que tem essa paz. Obrigado, Senhor, porque aqui nunca teve confusão, discussão, brigas, escândalos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado este lugar. E o Senhor tem nos sustentado, Senhor, pela Tua palavra que é poderosa. E a Tua palavra foi ministrada hoje, Senhor, em nossos corações. Como foi falado aqui, ensinado, somos pessoas difíceis de lidar. E é por isso que o Senhor nos escreveu e nos ordenou a perseguir em paz com todos. Ah, meu Pai, se tem um coração, se o meu coração é impaciente, perdeu a paciência com determinado irmão, determinada irmã, ah, meu Pai, traz ou grava em nosso coração essa perseguição de paz para os nossos irmãos. Que nós possamos ser sempre essa igreja de paz. Que o Espírito Santo, que é o vínculo da paz, esteja conosco eternamente, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos. Pois assim nós choramos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Vamos adorar a Deus, irmãos? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Com os frutos desse novo coração, eu declaro a paz em Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente
Meu irmãos, temos domingo uma semana excelente, amém? Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos, e todos digam, vai em paz, irmãos, em nome do Senhor Jesus.